Eu vou te contar como um acordo de 2 páginas destruiu 11 anos de casamento. E como do outro lado dessa destruição eu encontrei a vida que eu nem sabia que queria viver. Como eu sobrevivi ao relacionamento aberto que arruinou meu casamento. E finalmente voltei a ser feliz. Era uma sexta-feira à noite. Ela colocou 2 copos de vinho na mesa, sentou na minha frente e disse com aquela voz de quem praticou no espelho: eu quero propor algo que vai mudar a nossa vida para melhor. Eu segurei o copo. Relacionamento aberto, ela disse. Liberdade real. Sem possessividade, sem ciúme, sem aquelas correntes que a sociedade coloca em cima da gente e chama de amor. Eu olhei para ela. Você está falando sério? Completamente. E se eu não quiser? Ela inclinou a cabeça levemente. Então a gente vai precisar ter uma conversa diferente, ela disse. Aquela frase específica com aquela entonação específica. Ela não estava propondo. Estava apresentando um ultimato com embalagem de proposta. E eu, naquela sexta-feira com o copo de vinho na mão, fiz a coisa que eu mais me arrependo de ter feito. Eu disse sim. O acordo foi escrito. Literalmente escrito. 2 páginas num documento que ela havia preparado com antecedência, o que me disse que aquela conversa havia sido planejada com muito mais antecedência do que a sexta-feira à noite sugeria. Regras. Limites. Protocolos. Eu li tudo. Assinei. E no momento em que eu assinei, alguma coisa dentro de mim assinou também uma coisa que eu não havia lido. Uma autorização de saída da minha própria vida. Que eu só fui entender meses depois. O primeiro mês foi de uma estranheza que eu não consigo descrever completamente. Ela começou a sair com uma frequência que aumentou de forma gradual e constante. Terças e quintas primeiro. Depois fins de semana. Depois algumas noites que eu havia pensado que seriam nossas. Eu tentei minha parte no acordo. Fui a encontros que terminavam em café e conversa porque eu não conseguia estar presente de verdade. Porque eu chegava nesses encontros carregando o peso de saber que ela estava em outro lugar com outra pessoa e que aquilo havia sido combinado e que eu havia assinado. No terceiro mês ela chegou em casa numa quarta-feira com aquela energia específica de quem teve uma boa noite e não está escondendo. Eu estava na sala. Ela entrou, me deu um beijo na testa, foi direto pro banheiro. Eu fiquei olhando para a televisão que eu não estava assistindo. E ouvi o chuveiro ligar. E alguma coisa naquele som do chuveiro, naquele momento específico, quebrou alguma coisa dentro de mim que eu não sabia que era quebrável. Eu me levantei. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Fiquei olhando para a geladeira aberta por 5 minutos sem pegar nada. Fechei. Fui pro quarto de hóspedes. Deitei. E fingi que estava dormindo quando ela saiu do banheiro e foi ao nosso quarto sem verificar onde eu estava. Esse foi o padrão do quarto ao 8º mês. Eu acordava. Funcionava. Ia trabalhar. Voltava. Ficava na sala enquanto ela saía. Ficava na sala quando ela voltava. Ia pro quarto de hóspedes quando o silêncio ficava grande demais. E durante todo esse tempo eu continuava dizendo que estava bem quando ela perguntava: como você está com tudo isso? Bem. De verdade? De verdade. Mentira. Praticada até ficar fluente. No 9º mês eu fui ao médico. Pressão alta. 38 anos. Pressão de homem de 55. O médico perguntou sobre estresse. Eu disse que o trabalho estava pesado. Ele ajustou a medicação. Me mandou para casa. Eu fui para casa e escrevi numa folha de papel, pela primeira vez em 9 meses, o que eu estava sentindo de verdade. A folha tinha uma linha. Eu não estou bem. 4 palavras. Que eu havia guardado por 9 meses. Eu dobrei a folha. Coloquei no bolso. E levei comigo por 3 dias antes de fazer alguma coisa com ela. No 10º mês aconteceu a primeira grande quebra de regra. Ela me contou. As regras diziam transparência, então ela contou. Alguém do nosso círculo. Não vou dizer quem porque não importa o nome. O que importa é o que representava. Alguém que havia sentado à nossa mesa. Que havia estado nas nossas fotos. Que eu havia cumprimentado com aperto de mão. Foi um erro, ela disse. E eu sei que quebrou a regra. Mas eu quis ser honesta. Eu ouvi. Processei. Tudo bem, eu disse. 2 palavras que não eram verdadeiras. Mas eu as disse porque dentro do acordo eu não sabia qual era o procedimento quando uma regra era quebrada e ninguém havia me dado o manual e eu havia me acostumado a dizer tudo bem mesmo quando não estava. Ela assentiu. Agradeceu a compreensão. Foi dormir. Eu fui pro quarto de hóspedes. E naquela noite, pela primeira vez em 10 meses, eu chorei. Não por ela. Pelo homem que eu havia me tornado. Pelo homem que dizia tudo bem enquanto a pressão subia e ele dormia no quarto de hóspedes e carregava uma folha de papel no bolso com 4 palavras que não conseguia dizer em voz alta. No 11º mês liguei pro meu primo Fábio. Fábio que mora em outra cidade, que eu via 2 vezes por ano, que quando atendeu o telefone às 11 da noite de uma terça-feira disse: que foi? Tá tudo bem? Eu poderia ter dito sim. Eu disse: não. Não tá tudo bem. Não tá bem faz muito tempo e eu preciso falar com alguém.
Silêncio de um segundo. Fala, ele disse. Eu falei por 1 hora. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Você precisa sair disso, ele disse. Do acordo. Do acordo. Da dinâmica. Do padrão de dizer tudo bem quando não tá. De tudo. É mais complicado do que parece. Sempre é, ele disse. Mas complicado não significa impossível. Significa que vai custar mais do que você quer pagar. E se eu não tiver o que pagar? Você tem, ele disse. Você só esqueceu que tem. No 12º mês, exatamente 1 ano depois da sexta-feira do vinho, eu disse a verdade pela primeira vez. Ela havia perguntado como eu estava. E ao invés de dizer bem, eu peguei a folha do bolso. Não a original. Eu havia jogado aquela fora. Mas havia reescrito as 4 palavras numa folha nova que havia ficado no bolso por 3 semanas esperando esse momento. Coloquei na mesa entre a gente. Ela olhou. Leu. Levantou o olhar. Você não está bem, ela disse. Não estou bem faz muito tempo, eu disse. E eu precisei de 1 ano para conseguir dizer isso em voz alta. Por que você não disse antes? Porque o acordo diz que eu preciso ser maduro o suficiente para lidar. E eu havia aceitado a premissa de que não conseguir lidar era fraqueza minha. Que se eu fosse bom o suficiente, evoluído o suficiente, seguro o suficiente, eu conseguiria. E você não conseguiu. Eu nunca quis o acordo, eu disse. Eu disse sim porque eu tinha medo de perder você. E passei 1 ano pagando o preço de um sim que nunca foi honesto. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que a gente havia tido naquele ano. Não o silêncio de 2 adultos evitando. O silêncio de 2 pessoas finalmente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ela ficou olhando para a folha por um longo tempo. Quando levantou o olhar havia algo diferente na expressão. Eu sabia, ela disse. Eu pisei. O quê? Eu sabia que você não estava bem, ela disse. Eu percebia. Nos pequenos detalhes. No quarto de hóspedes. Na forma como você dizia tudo bem sem me olhar completamente nos olhos. Você sabia e não disse nada. Eu sabia e não disse nada porque se eu dissesse, o acordo acabava. E eu não estava pronta para o acordo acabar. Você usou meu silêncio para continuar, eu disse. Ela fechou os olhos. Sim, ela disse. E isso é uma das coisas mais desonestas que eu já fiz. Aquela foi a conversa mais importante do nosso casamento. Não a conversa sobre o acordo. Não sobre o que havia acontecido no último ano. A conversa sobre quem cada um havia sido durante esse ano. Ela havia proposto algo que se sabia que eu não queria completamente e havia usado a minha relutância em dizer não como uma autorização. Eu havia dito sim por medo e havia passado 1 ano finalizando dentro de um acordo que me havia custado a saúde, o sono e a versão de mim mesmo no que eu havia sido antes. Os 2 havíamos cometido erros fundamentais. Os 2 havíamos preferido o conforto do não confronto ao desconforto da verdade. E a conta havia chegado de formas que nenhum dos 2 havia previsto. O que você quer agora? Ela perguntou. Quero fechar o acordo, eu disse. Imediatamente. Isso não é negociável. E o casamento? O casamento eu não sei ainda, eu disse. Mas o acordo eu sei. Ele acaba hoje. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu concordo, ela disse. Com fechar o acordo. Sem negociação. Sem negociação, ela confirmou. O acordo foi fechado naquela noite. Ela encerrou o que havia construído fora do casamento ao longo de 1 ano. Eu encerrei o meu, que havia sido pouco e superficial porque eu nunca havia estado realmente dentro dele. E no dia seguinte a casa acordou diferente. Não melhor necessariamente, mas mais honesta. Sem o peso do acordo pairando sobre cada movimento. Sem a necessidade de reportar ou ser reportado. Sem aquela arquitetura de liberdade que na prática havia criado mais constrangimento do que qualquer coisa que havia prometido dissolver. Mas a honestidade de fechar o acordo não apagava o que havia acontecido. E o que havia acontecido precisava ser tratado. Terapia individual primeiro. Eu fui até um terapeuta que o Fábio havia recomendado. Um homem de 40 e poucos com uma habilidade específica de ouvir o que você não está dizendo enquanto você diz outra coisa. Na primeira sessão eu contei a história do acordo. Ele ouviu tudo. No final ele disse. E fala sobre antes do acordo. Antes da sexta-feira do vinho. Eu pausei. Por que antes? Porque o acordo não surgiu do nada, ele disse. Surgiu de algum lugar. E entender esse lugar é mais importante do que entender o acordo. Eu pensei. E comecei a falar sobre o antes. Sobre como a gente havia chegado na sexta-feira do vinho. Sobre o distanciamento que havia crescido nos 2 anos anteriores. Sobre as conversas que não haviam acontecido. Sobre as vezes que eu havia percebido que algo estava diferente e havia escolhido não puxar o fio porque puxar o fio exigia uma conversa que eu não queria ter. Você havia percebido que algo estava errado antes do acordo, ele disse. Havia, eu confirmei. E não disse nada. E não disse nada. Por quê? Porque ele exigiria lidar, eu disse. E lidar significava que podia não ter sido boa. Então eu preferi não ver. E ela propôs o acordo.
E eu disse sim pela mesma razão que havia ficado em silêncio. Eu disse. Para não ter que lidar com o que estava lá de verdade. E o acordo fez o que com o que estava lá de verdade. Escondeu, eu disse. E o que estava escondido cresceu no escuro por um ano inteiro. A terapia de casal veio 2 meses depois. A terapeuta era uma mulher com uma paciência que parecia não ter limite e uma habilidade de nomear as coisas que eu havia deixado sem nome. Na terceira sessão ela nos perguntou: se vocês pudessem voltar à sexta-feira antes do vinho, o que cada um faria diferente? Ela respondeu primeiro. Eu teria dito o que eu estava sentindo de verdade antes de criar um sistema para resolver o que eu estava sentindo. Ela disse. Eu estava insatisfeita. Com o casamento, comigo mesma, com uma vida que havia se tornado previsível de um jeito que me sufocava. E ao invés de dizer isso, eu encontrei uma solução que não era a solução. E você? A terapeuta me olhou. Eu teria dito não, eu disse. Com clareza e sem negociação. E depois teria pedido conversa real sobre o que estava por baixo da proposta. Por que você não fez isso? Porque dizer não exigia coragem que eu não achei que tinha naquele momento, eu disse. E porque eu havia aprendido em algum lugar que amor que briga pelo que quer é amor possessivo. E eu não queria ser possessivo. Você confundiu ter limites com ser possessivo. Completamente, eu disse. E paguei caro por essa confusão. Os meses de terapia foram revelando um quadro que nenhum dos dois havia visto completamente. O acordo havia sido sintoma de uma doença que existia antes dele. Uma doença de comunicação. De 2 adultos que haviam aprendido a funcionar bem juntos, mas haviam parado de se conectar de verdade. Que haviam confundido a ausência de conflito com presença de amor. Que haviam deixado o silêncio crescer porque o silêncio parecia mais fácil do que as palavras certas. Ela havia encontrado no acordo uma forma de preencher o que faltava sem ter que admitir que faltava. Eu havia aceitado o acordo como forma de não ter que admitir que havia percebido que faltava. Os dois havíamos contribuído para o vácuo que o acordo havia preenchido da forma errada. E entender isso não agregava nada. Mas tornava possível construir algo diferente. Se os dois quisessem. A decisão sobre o casamento veio 6 meses depois de fechar o acordo. Não de uma vez. Em partes. Primeiro a decisão de continuar tentando. Depois a decisão de continuar tentando de verdade, com terapia, com honestidade, com as conversas que havíamos evitado por anos. Depois a decisão mais difícil de todas. A de perdoar. Não ela. Eu mesmo. Por um ano de tudo bem quando não estava bem. Por um ano de quarto de hóspedes e chuveiro ligando e pressão alta e folha no bolso que eu não tinha coragem de mostrar. Por um ano de me apagar por medo. Perdoar a si mesmo é a coisa mais complicada que existe. Porque você é o único que sabe completamente o que fez. E o único que pode decidir não se definir por isso. Um ano depois de fechar o acordo. A casa era diferente. Não radicalmente diferente. As mesmas paredes, os mesmos móveis, a mesma mesa onde ela havia colocado 2 copos de vinho numa sexta-feira que havia mudado tudo. Mas a dinâmica era diferente. Conversas que antes não aconteciam estavam acontecendo. Perguntas que antes eu não fazia eu estava fazendo. Respostas que antes ela não dava ela estava dando. Não era o casamento que havia existido antes do acordo. Era algo diferente. Mais trabalhado, mais consciente, mais parecido com uma escolha diária do que com uma premissa automática. Numa noite ela me olhou e disse: você está diferente. Diferente como? Você ocupa mais espaço, ela disse. Você tem opinião sobre as coisas. Você diz não quando é não. Você está aqui de verdade. Eu havia parado de estar, eu disse. Você havia parado, ela confirmou. E eu havia me acostumado com a versão menor de você. E quando você parou de ser menor, eu precisei me ajustar. Foi difícil? Foi, ela disse. Mas é melhor. É muito melhor. 2 anos depois da sexta-feira do vinho. Estávamos na mesma mesa. Com vinho também, por coincidência. Ela olhou para a mesa e riu. Déjà vu, ela disse. Espero que não completamente, eu disse. Não completamente, ela concordou. Ficamos em silêncio por um momento. Você se arrepende de ter dito sim? Ela perguntou. Eu pensei na resposta honesta. Eu me arrependo de como eu disse sim, eu disse. Com medo, sem voz, sem dizer o que eu sentia de verdade. Me arrependo de um ano inteiro de tudo bem que não era bem. Me arrependo da pressão alta e do quarto de hóspedes e da folha no bolso. Mas não me arrependo do que aprendi do outro lado de tudo isso, eu disse. Aprendi que ter limites não é fraqueza. Que dizer não é um ato de amor tanto quanto dizer sim. Que ficar em silêncio por medo não protege ninguém. Que pressão alta aos 38 é o corpo dizendo o que a boca não está dizendo. Ela ficou me olhando. E você voltou a ser feliz? Ela perguntou. Eu pensei. Voltei a ser eu disse. E descobri que quando você é você de verdade, feliz não é uma conquista. É uma consequência. Ela levantou o copo. Eu levantei o meu. Não havia brinde elaborado.
Só 2 copos se tocando numa mesa que havia sido o cenário do pior e do melhor da nossa história. Como eu sobrevivi ao relacionamento aberto que arruinou meu casamento. E finalmente voltei a ser feliz. A sobrevivência não foi dramática. Foi uma folha de papel com 4 palavras que eu carreguei no bolso por 3 semanas antes de ter coragem de colocar na mesa. Foi uma ligação pro Fábio às 11 da noite de uma terça-feira. Foi um terapeuta que perguntou sobre o antes quando eu estava preparado para falar só sobre o durante. Foi aprender que dizer não é uma frase completa. Que não precisa de justificativa, de suavização, de embalagem filosófica para ser válido. Foi entender que amor que pede que você desapareça não é amor. É conveniência. E que o único jeito de ser feliz de verdade dentro de qualquer relacionamento é primeiro ser inteiro dentro de você mesmo. O relacionamento aberto arruinou o casamento que existia. E do casamento arruinado surgiu o casamento que existe agora. Que é mais honesto, mais difícil, mais real. E no final das contas, mais feliz. Não da forma que eu havia planejado. Da única forma que dura.